Vocês acham que as crônicas do Jardim das Sombras são escritas por si mesmas, e que por trás dos bastidores das grandes batalhas existem apenas fatos secos? Na verdade, toda a história oficial deste império, o seu empolamento e a sua imagem impecável são criados por uma garota que é capaz de transformar qualquer ação aleatória de seu mestre em uma obra-prima literária imortal. Olá, amigos! Hoje vamos analisar detalhadamente a Beta? A segunda sombra por ordem de resgate, mas oficialmente a terceira sombra na hierarquia da organização. Como uma analista nata e uma fanática louca oculta assumiu um lugar fundamental na rede de espionagem. Por que a sua devoção a Sid tem uma magnitude criativa tão profunda? E onde se esconde o seu perigo verdadeiro e assustador? Para vocês entenderem toda a profundidade do seu caráter, bem no começo Beta foi salva por Sid quase imediatamente após Alpha. Ela nasceu em uma respeitada família de elfos, mas após manifestar a possessão transformou-se em um monstro amaldiçoado do qual todos se afastaram. A cura de Sid devolveu a ela não apenas um corpo impecável, mas deu-lhe uma meta nova e absoluta na vida. Diferente de Gama, Beta era incrivelmente talentosa em magia e artes marciais desde a infância. O momento do nascimento de Beta como um sistema autônomo ocorreu durante as suas primeiras missões independentes, quando ela viu como o culto de diabos manipulava cidades inteiras por meio de falsos boatos sobre os amaldiçoados. Foi exatamente aí que deu um estalo na cabeça dela. Ela percebeu que as outras sombras, na etapa de treinamento, sequer tinham registrado em sua consciência. Ela entendeu que a informação é um poder ao nível de exércitos. O poder do culto se sustenta há séculos na manipulação da história, em mitos falsos e na ocultação da verdade. E Beta decidiu que a espionagem e o controle sobre a informação são uma arma capaz de destruir inimigos sem dar um único tiro. Para que assaltar fortalezas se você pode decompor o inimigo por dentro antecipadamente, gerenciando boatos e conteúdos comprometedores? Sid nunca planejou criar uma rede de inteligência global. Ele apenas compartilhava com Beta fragmentos de enredos, mitos e literatura clássica da sua vida passada no Japão. Contava a ela os enredos de Romeu e Julieta e Star Wars, e dos grandes épicos terrestres. Sid achava que estava apenas contando histórias imponentes para parecer um líder sábio e misterioso. Mas Beta agiu não apenas como ouvinte, mas como uma poderosíssima intérprete. Sid não criou a sua rede de espionagem, ele apenas jogou por acaso um conjunto bruto de ideias que Beta, em sua mente superracional, transformou em uma indústria de grande escala. Ao mesmo tempo, ela cometeu um erro interno profundo. A elfa acredita piamente que está apenas cumprindo o plano genial do seu mestre. Na realidade, ela distorceu colossalmente a escala das palavras dele. Ela pegou os enredos terrestres de Sid e sob o pseudônimo de Natsumi Kafka começou a publicá-los neste mundo, tornando-se instantaneamente a maior escritora da atualidade. Porque justamente a literatura se tornou a sua principal arma, e não a espionagem comum e habitual. Beta entendeu que os espiões tradicionais sempre despertam suspeitas, ao passo que os livros passam sem barreiras por absolutamente todas as camadas da sociedade. É impossível distingui-los de um entretenimento inocente, e eles são lidos com entusiasmo até pelos próprios inimigos, que colocam voluntariamente a influência alheia dentro de suas casas. O mecanismo de funcionamento dessa indústria de espionagem é estruturado de forma genial e assustadora. Os livros de Natsumi Kafka são um sistema de criptografia complexíssimo. A ordem das palavras, as metáforas e até erros de digitação intencionais nas tiragens em massa dos romances servem como canais fechados de comunicação para os agentes do Jardim das Sombras por todo o continente. Os próprios salões literários que ela frequenta transformaram-se em pontos de coleta incontrolável de dados. Os aristocratas, ao discutirem suas novas obras, acabam eles mesmos deixando escapar os motivos ocultos de suas famílias. Sob a aparência de uma garota criativa, Beta construiu uma rede onde a leitura de seus livros pelos fãs na verdade financia e promove a coleta de podres contra eles mesmos. Os efeitos colaterais desse sistema revelaram-se tão poderosos que a informação começou a viver separada do controle de Beta. Pessoas por todo o mundo passaram a copiar cegamente o estilo de seus livros, gerando círculos clandestinos inteiros de fãs que, sem saberem, copiam e espalham as cifras e boatos de que o Jardim das Sombras precisa. Essa rede tornou-se autossustentável. Em resposta a essa expansão, outras organizações de espionagem do culto tentaram copiar os seus métodos.
começaram a criar as suas próprias marcas literárias, mas não entenderam a essência matemática oculta das cifras de beta, fazendo com que as suas próprias estruturas começassem a se confundir nos dados e a se destruir por dentro. Contudo, o mundo ainda oferece uma resistência feroz, e aqui se expõe a principal limitação vulnerável de beta. A sua fé fanática em Sid é a sua própria maior fraqueza. Devido à sua tendência de enxergar manifestações da mente divina em toda parte, ela nem sempre é capaz de distinguir uma mentira banal do adversário de um suposto plano genial de seu mestre. Certa vez, a contra-espionagem do culto soltou uma desinformação que Beta interpretou como mais um aceno secreto de Sid. Ela transformou esse ruído em uma estratégia de grande escala, o que levou a um fracasso duro. Um esquadrão de elite de soldados numerados caiu em uma emboscada e ficou sob a ameaça de exposição total. Beta teve que limpar pessoalmente as consequências do seu erro analítico, o que a fez pagar um preço terrível, um esgotamento psicológico colossal e o medo constante de que esse descuido lançasse uma sombra sobre a imagem impecável do Jardim das Sombras. A virada do sistema e a mudança definitiva do mundo ocorreram durante o arco do ataque à Academia Midgar. Quando o culto de diabos fez reféns e bloqueou a magia, eles acharam que controlavam totalmente a situação, mas deram de cara com a máquina de informação de Beta. Ela não apenas coordenou as ações dos soldados numerados a partir das sombras, mas desmascarou instantaneamente a identidade dos conspiradores dentro da academia, interceptando todas as suas ordens ocultas. Nesse dia, Beta provou que é capaz de destruir em poucas horas qualquer plano de anos do culto, simplesmente tirando deles a sua principal vantagem, o segredo. Na espionagem, Beta manifesta o seu talento mais subestimado, a habilidade de usar máscaras com maestria. Em público, ela é a escritora frágil e entusiasmada Natsumi, que desmaia ao ver sangue. No quartel-general do Jardim das Sombras, ela é a chefe de inteligência severa e fria. Mas basta ela ficar a sós com Sid para a máscara cair. Por trás disso se esconde uma garota vulnerável e uma fanática louca que mantém um diário secreto pessoal, as crônicas do Mestre das Sombras. Cada palavra aleatória de Sid, cada espirro dele ela registra com as letras antigas do seu mundo, transformando uma improvisação comum do garoto em uma escritura sagrada. E aqui nasce o principal distanciamento cômico trágico e conflito de percepção. O sistema de espionagem funciona perfeitamente não porque Sid o gerencie, mas porque ele acidentalmente o iniciou, abrindo mão totalmente do controle. Sid é incapaz de competir com o pensamento sistêmico dela, então ele simplesmente não se mete em seus relatórios. Mais do que isso, ele frequentemente usa esses valiosíssimos informativos de inteligência de muitas páginas para fins inadequados. Faz aviõezinhos de papel com eles, usa-os como descanso para os seus lanches ou simplesmente os ignora, achando-os entediantes demais. Sid está genuinamente convencido de que Beta é apenas uma garota fofa e culta cujo entusiasmo pela literatura saiu do controle. Beta é quem melhor registra as ações de Sid, mas é justamente ela quem mais idealiza a imagem dele. Ela se considera apenas uma humilde cronista, sem se dar conta de que seus relatórios moldam a agenda real e movem o exército das sombras para a guerra, enquanto Sid simplesmente aproveita o momento. No aspecto de combate, Beta demonstra um contraste assustador, transformando-se de uma garota fofa em uma carrasca implacável. O seu estilo de combate é uma crueldade calculista e cirúrgica com o uso de lâminas ocultas vindas de pontos cegos. Os inimigos nesse momento entram em choque com a sua absoluta falta de piedade. Ao mesmo tempo, os aliados temem o seu olhar analítico frio no combate tanto quanto os adversários, afinal, para Beta importa apenas o resultado que confirme a grandeza de seu mestre. Beta é a tragédia de quem criou a maior crônica do século, mas apagou completamente a própria personalidade em prol da glória alheia. Sem Sid, Beta teria continuado a apodrecer no bosque. Mas sem Beta, o Jardim das Sombras teria continuado um colosso cego que não sabe para onde desferir o golpe. Foi justamente ela quem transformou as ações aleatórias de Sid em um grande mito no qual o mundo inteiro acreditou. Ela conseguiu tudo: influência planetária, reconhecimento e respeito. Em contrapartida, ela ainda não aprendeu a viver por si mesma. A maior tragédia da Beta é que ela construiu um sistema global de controle da informação que ela própria entregou de forma voluntária e integral a um homem que sequer entende que é o herói principal do seu principal livro. E isso gera um subtexto perigoso e crítico.
O Jardim das Sombras parece invulnerável, mas os seus olhos e ouvidos estão totalmente atrelados à segunda sombra. Se amanhã Beta por qualquer motivo parar de coletar dados, ou se a sua fé cega se quebrar quando ela entender que Sid não é um deus genial, mas apenas um cara de sorte, todo o grandioso sistema do Jardim das Sombras ficará cego instantaneamente. O vácuo de informação destruirá a coordenação, os agentes secretos serão expostos e o culto de Diablos recuperará o controle sobre as mentes das pessoas. Sid acha que está apenas jogando de grande soberano, mas o seu mito só existe enquanto Beta continuar escrevendo a sua história. Como vocês acham que vai ser? O que acontecerá se Beta descobrir por acaso que Sid não leu uma única linha dela e considera suas crônicas apenas um passatempo divertido? Será que o mundo dela vai desmoronar, ou seu fanatismo é tão profundo que ela reescreverá a própria realidade só para que o seu Deus continue impecável? Mandem nos comentários, inscrevam-se no canal e até a próxima!